Não, nem que seja os pés de tiririca que vão morrer aqui com o processo de aração, mas a gente chama atenção para isso, né? Quando eu venho aqui agora procurar onde é que está a matéria orgânica, onde é que está o resíduo, onde é que está o trabalho dos micro-organismos, olha o que eu encontro aqui. E olha o que a gente encontra na superfície, né? A gente encontra coisas na superfície desse tipo, né? Vocês já estão bastante antenados que isso aqui é um solo sesquioxídico, né? Vocês viram o que acontece com os agregados, com os torrões, né, quando a gente tem um solo, né, sesquioxídico. Isso não é normal. E isso não é presença de argila 2:1, né? Então por que será que os torrões ficam desse jeito, né? O que será que está acontecendo aqui, né, se parte desses resíduos aqui entrasse em decomposição? Vamos dizer que isso aqui, ó, tá, fosse, né? Vamos dizer que isso aqui, eles, né, fizeram um desbaste ali no milho, né? Vamos dizer que isso aqui fosse resíduo num solo desse exposto a essas condições, né? Será que a gente encontraria aqui aquelas fases, né, do material, né, com folhas de diferentes tamanhos? Ou se tiver umidade como eles estão fazendo aqui, irrigando, vocês acham que essas palhas desse milho novinho aqui, elas vão demorar muito tempo para decompor? Ou a decomposição vai ser rápida, né? Se essa decomposição vai ser rápida aqui, e olha, a gente não encontra uma quantidade de resíduos grande, né? A gente encontra praticamente os resíduos, né, desse tamanho, e depois você procura, você não vê praticamente nada intermediário, né? Qual das três etapas é a que domina em solos dessa condição aqui? Existe aeração, existe umidade, existe temperatura, mas existe uma chegada de resíduo no solo muito baixa. Nós estamos vendo presença de humus aqui em grande quantidade, onde eu estou formando esse tipo de torrão aqui. Olha como é que essa parte aqui que pega sol, olha como é que está a coloração dessa camada superficial aqui, né? Olha como esse material, né, ele forma essa agregação típica do latossolo, que vocês já estão ouvindo falar, né? Mas o que vai acontecer nesse solo e o que já está acontecendo aqui com a irrigação desse solo aqui, ó? Olha só isso aqui, né? Por que o solo está sendo carregado aqui, né? Tá vendo isso aqui? Isso aqui não foi chuva não, gente. Não tem chovido com essa força, né? Por que o material é arrastado? Olha isso aqui. Olha ali. No meio desses sulcos aqui, o que está acontecendo, né? Então por que o material é arrastado? Nós temos humus aqui em grande quantidade? Não. Nós temos matéria orgânica em transformação aqui em grande quantidade? Não. Os micro-organismos estão demorando muito tempo, imobilizando uma certa quantidade de carbono para eles? Não. Talvez não. Então qual é o processo que está dominando aqui quando a gente vê que os resíduos que chegam, em virtude das condições serem favoráveis aqui, era uma coisa que muitos de vocês na primeira prova tinham dificuldade de entender. Por que na parte mais alta a atividade dos organismos é intensa e aí a matéria orgânica vai embora? Porque vocês olhavam aqui e achavam que não tinha atividade de organismo. Por quê? Porque você olha e vê a cor vermelha e fala, não tem matéria orgânica, não tem resíduo, não tem organismo. Mas será que não tem? Eu acho que tem. E tem, e o que eles estão fazendo? Eles devoram isso aqui num intervalo de tempo muito grande. Então a imobilização é intensa e curta. A mineralização aqui é a que manda, né? E a formação de humus aqui fica muito material na forma umificada para ajudar o solo em algumas características aqui dentro. Não, acho que não fica não, tá? Tá diferente, né? Então acho que daqui para a área do eucalipto a gente já percebe algumas diferenças que vão se tornar mais evidentes ainda quando a gente entrar ali no bananal, tá certo? Alguém não percebeu a falta que a matéria orgânica faz nesse local? Tá? Alguém que está aí com uma perguntinha, né, com um item para ser discutido, né, que agora que chegaram alguns colegas retardatários aí podem se incorporar, ajudar a responder, a pensar junto, né? Tem alguma coisa ligado à imobilização, mineralização, umificação que tenha ficado confuso aqui? Fala. É a questão da aeração do solo aqui. Ele está revolvido assim por causa que aqui foi utilizado maquinário, certo? Certo. Se não fosse, então ele seria um solo menos aerado e mais compactado, pela falta de matéria orgânica. Então vamos raciocinar aqui. Por que aquela água está escorrendo e ela não está infiltrando?
Tá? Por algum motivo, essa máquina causou essa compactação. Já que você ficou com um tema tão fácil, que você foi esperto, respondeu primeiro, né? E é assim que se faz mesmo, né? Se você tivesse uma quantidade de humus maior nesse solo, será que a compactação seria grande e a erosão que está acontecendo ali seria também da mesma proporção ou haveria alguma diferença? Tá? Só que para esse solo não estar da forma que ele se encontra, né? Como é que a gente teria que trabalhar ele? Né? Será que eu ativar a biota do solo do jeito que eu ativei aqui, arando, trazendo oxigênio, fazendo a temperatura atingir mais a camada superficial, né? Colocando água para os caras, porque ainda estou irrigando aqui e estou ativando eles a comer numa época do ano que a temperatura convida a gente a ficar quieto, tá? Então, será que a gente teria esse mesmo efeito que você está percebendo aqui se a gente tivesse outro tipo de manejo ou a gente usasse o solo de outra forma? Então veja, o que o Rodrigo fala aqui tem um paralelo, né? Assim, uma coisa um pouquinho fora, né? Veja que o jeito que a gente usa solo tropical, sem dar muita importância para essa parte superficial, faz a gente ficar dependente de quê? Como é que eu vou fazer para quebrar esses torrões aqui? Porque eles estão grandes, eles estão atrapalhando o quê? Atrapalhando a água a entrar, as raízes a penetrar, né? Os nutrientes, os pesticidas, etc. e tal. Então o que eu faço aqui? Mais máquina para quê? Para quebrar isso aqui, né? Então eu vou com uma máquina lá, né? Pesada, que vocês sabem que vai causar algum tipo de compactação. E se tivesse matéria orgânica, ela ajudaria a amenizar esse problema, né? Que é o que vocês vão ver aqui dentro do bananal. Mas a gente não cuidar do modo com que os micro-organismos trabalham e a quantidade de resíduo que eu deixo sobre o solo é uma coisa que prejudica. Vocês são da área florestal, não vão preocupar muito com esse tipo de lavoura aqui que eu estou mostrando e fazendo essas considerações. Mas vocês já ouviram falar de plantio direto, que é o quê? Em vez de plantar e revolver o solo todo, plantar alguma coisa sobre uma camada de palhada, como se a gente tivesse ali aquela palhada grosseira, ou se eu tivesse ali aquela palha de cana que vocês estão vendo lá. Imagina que a gente não queimasse aquela cana e ficasse uma palha. Eu poderia manter aquele solo o tempo todo coberto? Com aquele material de cana, será que os micro-organismos iam trabalhar com a mesma intensidade que eles estão trabalhando aqui e fazendo a mineralização intensa? E o que é o ruim da mineralização? Olha quanta coisa boa a matéria orgânica podia estar me ajudando aqui nesse solo e ela não está. Será que esse cara que coloca adubo aqui nessa área para plantar esse milho, parte desse adubo não é perdido porque não tem alguma coisa para segurar? Será que quando ele termina de colher esse milho, ele faz análise de solo, o solo está com a mesma fertilidade ou próximo da época que ele começou o plantio? Ou esse solo piora muito do início para o final do cultivo? Matéria orgânica tem a ver com isso? Vamos pensar. Tá? Mais alguma pergunta aqui para a gente entrar aqui para dentro do bananal? Tipo, em relação... Desculpa, Ícaro, vai lá. A matéria orgânica do solo. Tipo, lá a gente percebia que parece ter um trabalho maior de micro-organismos comparado com aqui. Sim, ainda assim, quando você viu lá pela primeira vez, você não teve a impressão que os micro-organismos lá não estavam trabalhando? Porque você tem muito resíduo e pouco humus. Agora aqui você não tem nenhuma coisa nem outra. Tipo, então, quanto a liberação de nutrientes para o solo, como que vai funcionar isso aí? Aqui, se você disser assim, olha, se isso aqui decompor rápido e tiver uma planta de feijão aqui, essa planta absorveu os nutrientes liberados, pode ter absorvido. Agora aquele eucalipto lá, hoje, ele está tendo liberação de nutrientes para ele por causa daquele trabalho de micro-organismo lá? Não, não está, né? Porque está lento. Só que nesse caso aqui, essa liberação é... Cadê o pessoal, quem pegou essa pergunta? Essa liberação aqui é imediata, mas ela é duradoura? Não. Se a gente pegar essa área aqui e depois de algum tempo, e a gente verificar, tem liberação de nutrientes aqui, depois de que acontece a decomposição disso, ele continua liberando ou não? Uma parte vai para o humus e o que essa planta de ciclo curto não absorveu, perdeu, tá? Porque vocês estão vendo que o solo não está se preparando para guardar nada, né? E o filho da mãe desse esquiox, você já sabe como é que é o tamanho da CTC desse danado aqui. Esse cara está pedindo, pelo amor de Deus, matéria orgânica, me ajuda a segurar nutrientes.
Então se a gente não ajuda o solo a manter matéria orgânica, a gente está pedindo o quê? Para dar dinheiro para a multinacional que vende fertilizante, né? Ou para botar sempre, todo ano aqui. Então esse tipo de cultura, sob esse tipo de manejo, pede o quê? Isso aqui vira cultura de rico. Só pode bancar uma cultura dessa quem está adicionando sempre alguma coisa no solo. Por quê? Cadê a reserva? Ah, mas olha o tamanho do torrão. Não quer dizer nada. Ele ficou duro assim por quê? Porque na falta de matéria orgânica, alguém deixa de mexer com a agregação no solo. Vamos ver se a Thaís chega na explicação ali com a gente daqui a mais um tempinho. Tá joia? Vamos ver um trabalho de micro-organismo diferente aqui dentro do bananal agora. Vamos entrar por aqui para a gente ver uma parte legal.